E quando que define essa sexualidade? Ai, pra mim foi pra vocês, né? Eu sempre conto assim, a minha história, o meu momento. Eu era muito pequeno. Foi, tipo assim, 7 anos, primeira série no colégio. Eu já tinha o meu crushzinho do colégio. É Que, sensacional, assim. É engraçado, porque nesse momento a gente não sabe ainda o que é sexualidade. Você só Com acha 7 legal. anos você não tem muito discernimento, você ainda não teve os pais em casa, é um tabu falar de sexo, falar... Na escola ainda não se fala nessa idade. Mas eu já tinha um menino no colégio que eu sentia atração por ele. Então, E não era uma atração, assim, porque você não sabe o que é é que atração. com 7 anos é bem comum a gente já começar a gostar da amiguinha. Daí você gosta Isso. mais, ou do amiguinho. Você gosta mais do que você gosta dos outros, né? Você começa a desenvolver aquele afeto pela pessoa, né? Eu tinha um afeto e eu ficava tipo assim, nossa, olha que legal. E engraçado, porque daí assim, a gente estudou um tempo junto, depois ele foi estudar, eu fui estudar em outro colégio, e mais lá pro ensino médio, ele começou a treinar, a pessoa vai saber quem é, ele começou a treinar vôlei, a gente treinava vôlei junto. E é muito engraçado que como isso, até aquele momento, hoje ele nem mora mais no Brasil, até aquele momento eu ficava assim, eu tinha aquele mesmo sentimento de 7 anos de idade, quando eu já tava com 16, 17, e naquele momento eu entendia que era uma atração realmente. Mas eu já tinha aquele mesmo sentimento aos 7 anos de idade, aquele afeto. Isso é bem engraçado pensar que de criança assim a gente já tem esse sentimento. Exatamente, que tem várias situações. Ou você pode nascer, porque a gente tem o sexo embrionário, né, intrauterino, ou você pode desenvolver. E não importa a idade, você pode desenvolver com 7, com 10, com 30, com 50. É o desenvolvimento da sexualidade. Da vai ter sexualidade. O curso E daí natural. você vê aquele instinto e você vê o que você faz com aquilo. Tem gente que não consegue viver essa vida diferente do heterossexual a vida inteira, né? E fica preso, né? E eu não lembro nem que idade eu tinha. Eu lembro que na época da novela América, eu acho que eu era até mais novo. Eu ficava assistindo só pra ver sair o beijo do Murilo Rosa e do Murilo Benício. Pra se identificar, pra pra se acolher. identificar. Exatamente. Porque é o pertencimento. E eu ficava assim, nossa, gente, que legal isso. Eu nem sei que idade que eu tinha, mas eu lembro muito isso. Viu? Ele é Alice e o Marco é razão. Vai, razão. Mas eu só queria colocar... O mais engraçado é que nessa... Eu chamo de infância, mas nessa idade a gente não sabe nem definir esse carinho, esse afeto que a gente tem. Então, é algo estranho até para definir em termos de sentimento, né? Na questão da infância. Gera até uma confusão maior, né? Bastante. Porque toda criança vai passar por isso. Eu tô gostando mais, fala pra família, né? Que legal e tal, vai namorar, é o namoradinho. Mas aí, quando você já se percebe que você tem um afeto maior por alguém que não é dito, né? Que você Não vai pode falar, falar, não pode né? falar. Não pode falar, Já começa dali gerar um desconforto, é muito engraçado, né? porque hoje eu vejo que as crianças de hoje, elas são até mais afeminadas, porque hoje as crianças têm mais representação. Então elas têm um pouco mais de entendimento mais cedo do que é e um pouco aquilo mais que de elas estão liberdade para... Existe a representatividade. Por exemplo, meus pais, eles tinham um comércio. Então, o gay naquela época era muito caricato. Tipo assim, quando meus pais queriam falar alguma coisa sobre a minha sexualidade, logo que, enfim, entenderam o que estava rolando, eles falavam de uma forma muito pejorativa sobre os gays, os homossexuais. Que tem que ser feminado, escandaloso, gostar de música, usar né? roupa, não sei o quê. O medo, a minha mãe morria de medo de eu ser travesti. Ela falava assim, não, porque não sei o quê, porque você vai sair na rua com roupa de mulher, daqui a pouco tá andando de batom. E eu ficava tipo, cara, não tem nada a ver. Exatamente. Então isso é educação sexual para a sociedade, né? Claro. É a sociedade que precisa. E quando a gente entra muito nesse assunto, eu e o Alan temos uma diferença de idade grande, eu considero, né? 7 anos. Então, a vivência que eu tive na minha infância, na adolescência, é totalmente diferente da vivência que o Alan teve. E é discrepante essa questão de como se via na minha época e na época do Alan. Então... Você teve muito mais. Tive muito mais, não podia me aflorar, não podia ir expor, teve a questão de problema familiar, então tudo se reprimia. Então, é muito nítido. E isso que o Alan falou hoje, as pessoas estarem um pouco mais afeminadas, eu acho que é até mesmo uma questão de evolução de conhecimento, evolução E permissão, das pessoas. E permissão. Hoje é visto totalmente diferente do que era.